Saudações! Segundo o jornal Estado de São Paulo, a lista dos 15 livros mais vendidos no Brasil em 2019 só tem livros de autoajuda, pessoal e financeira, nenhuma obra de ficção. O cenário repete o resultado de anos anteriores. Qual é o significado desse fenômeno? Quais transformações sociais e históricas ele expressa? A que demandas essa produção atende? A autoajuda pode ser sintoma de algumas características estruturais das sociedades atuais, nas quais, com a pandemia do coronavírus, relações sociais, formas de organizar a economia, o papel do Estado podem estar passando por uma redefinição duradoura. E o que esses livros teriam em comum? Superficialmente, pode-se dizer que todos eles atendem a uma necessidade de orientação dos indivíduos em meio a transformações sociais aceleradas, sobre as quais eles têm pouca compreensão e nenhum controle. Indivíduos de quem se exige ser cada vez mais impiedosamente competitivos, ao mesmo tempo em que as redes de proteção social são destruídas. Propomos um debate em vídeo, com participação de colegas das mais diferentes áreas. Nossas especialidades são variadas e nenhum de nós pesquisa especificamente sobre autoajuda. Por isso, não poderíamos pretender esgotar o tema, mas ao menos podemos levantar algumas questões para reflexão crítica. A autoajuda, como objeto de estudo, poderia ser abordada sob as mais diferentes perspectivas, desde antropológica até a psicológica, passando pela filosofia, história e sociologia. As ciências econômicas certamente teriam uma contribuição também para o tema, assim como a filosofia do direito e mesmo as ciências da natureza, dada a apropriação bastante discutível da terminologia da física quântica por algumas vertentes da autoajuda. Trata-se de uma indústria poderosa que produz celebridades, palestras obrigatórias para funcionários de empresas e consultorias que, por sua vez, geram uma legião de imitadores em todos os países. Em um momento de crise mundial, porém, na qual a solidariedade é urgente, as fragilidades de uma visão de mundo extremamente competitiva podem ficar mais evidentes. Também é digno de nota que, sob um verniz de modernidade ou novidade, trata-se de fórmulas que se repetem há décadas, desde o tempo da Grande Depressão, antes da Segunda Guerra Mundial. Em um mercado livreiro e editorial em crise, é notável que as editoras sejam incapazes de se renovar. Satirizadas em filmes como Pequena Miss Sunshine, as fórmulas da autoajuda multiplicam-se em resumos, audiolivros, infinitos cursos e palestras, oferecendo respostas simplificadoras sobre como o mundo, as relações sociais e econômicas funcionam. Em lugar das explicações cautelosas e demoradas das ciências sociais, a autoajuda oferece certezas definitivas sobre o segredo da riqueza e o sentido da vida, em poucas dezenas de páginas ou poucos minutos do YouTube. Podemos perguntar quem ou o que respondia por essa demanda de orientação no passado, em outras sociedades. As considerações a seguir serão muito superficiais e muito eurocêntricas, mas podem servir de ponto de partida. Em sociedades mais estáveis, regidas pela tradição e pelo senso de comunidade, os homens e mulheres idosos, os anciãos, eram um repositório do conhecimento sobre a sociedade e a natureza, expressado em mitos e memória oral. Valores como coragem, cooperação, honra eram estimados. Com a complexificação das sociedades, a mitologia continuou a exercer um papel importante, mas as contradições e mudanças sociais se aceleraram. Na Atenas clássica do século V a.C., as tragédias de Ésquilo, Eurípides e Sófocles expressavam artisticamente problemas e conflitos morais da coletividade. Educavam o público, mostrando diferentes pontos de vista de um problema e exercitavam a catarse, aliviando as tensões morais. Equilibravam, assim, os valores tradicionais e os novos valores da polis democrática. Aristóteles procurou compreender sistematicamente esse equilíbrio moral, no qual o indivíduo não existia isolado da comunidade e do Estado. Qual seria o caminho para a felicidade? Para ele, seria a atividade da alma voltada para as virtudes, como a coragem, a generosidade, a amizade, a doçura e a justiça, opostas aos vícios, covardia, mesquinharia, injustiça, etc. Com a crise do mundo clássico, a veneração da deusa Fortuna expressava a profunda perda de referências e laços comunitários. O fim da democracia e da república, o despotismo dos ricos, a crescente opressão dos pobres, reforçavam a ideia de uma realidade caótica. O cristianismo seria um dos vetores de organização de uma nova ordem, onde a vida boa se igualava à preparação para o juízo final. Essa certeza seria abalada na modernidade, com a reforma e o racionalismo.
No século XVIII, segundo a historiadora Lynn Hunt, o crescimento de um público leitor e de um mercado editorial ajudaram a mudar a sensibilidade dos europeus. O romance epistolar, o romance de formação publicado como se fosse uma troca de cartas, alcançou grande sucesso, levando milhões de pessoas a se colocarem no lugar do outro, da mulher, do africano escravizado, do japonês, da criada. A partir de então, as pessoas liam romances como parte da sua humanização, experimentando emoções dos outros, aprendendo a lidar com relações interpessoais. Segundo Lynn Hunt, essa experiência foi fundamental para o surgimento dos direitos humanos, para o abolicionismo, para o feminismo e as lutas organizadas dos trabalhadores. Esses valores continuam tendo importância? Como eles se conciliam com as profundas transformações que continuam acontecendo? Os indivíduos e coletividades devem aceitar essas transformações passivamente ou tentar influir como sujeito no sentido dessas mudanças? Sucesso, individualismo e riqueza são apresentados pela autoajuda como metas de uma vida boa e que se justificam por si mesmas. Faz sentido ainda falarmos em virtudes? Queremos sua opinião.